Muito bom estarmos juntos na presença do Senhor. Me veio ao coração, quando me levantei de lá e vim para cá, uma palavra que eu creio que o Senhor está falando com a gente. E deixa eu ler para você. Está em Jeremias 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo... Presta atenção. Eu creio que essa palavra é do Senhor para você. Receba essa palavra para você nessa manhã. E eu creio que especialmente, no mínimo uma pessoa aqui precisa ouvir essa palavra exatamente agora. O que o Senhor falou, o profeta, ele está falando para você. Com amor eterno eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. Você confia no amor do Senhor? Com amor eterno eu te amei. Bastava ele dizer que nos amou. Mas ele faz questão de dizer com amor eterno. É infindável. É para sempre, é eterno. É incondicional. Você sabia que não há nada que você possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por você? O amor de Deus não muda. Nada que você possa fazer de tão bom que vai agradar a Deus que Ele vai te amar mais. Não, não. Nada de tão ruim que você faça que Ele vai deixar de amar você também. Não estou te incentivando a fazer coisas erradas, mas o amor do Senhor é imutável, aleluia. Eu e você precisamos confiar no amor de Deus. Com amor eterno nos amou. Com benignidade, com bondade, Ele nos atraiu. Na verdade, a palavra de Deus diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao quê? Arrependimento. Você se arrependeu um dia, creu no Senhor, foi a bondade de Deus. Foi a bondade de Deus. Não dependeu de você. Foi a bondade do Senhor. Que tremendo é isso. Eu acho que essa água aqui é minha, né? Alguém colocou aqui, eu não vi. Nós queremos continuar na meditação do que nós temos o encargo, falar desse assunto, da normalidade da igreja, vista no livro de Atos. Tantas coisas nós já recebemos aqui, e eu creio que a gente ainda tem alguma coisa. Creio que nós temos algo ainda para recebermos do Senhor, e eu quero ser muito objetivo naquilo que eu quero falar, mas peço a sua ajuda e atenção naquilo que a gente tem ainda para colocar nessa manhã. Tantas coisas já foram faladas aqui que é o normal da igreja. Eu me alegrei com o testemunho da nossa irmã que veio aqui ontem e falou: eu vou sair daqui com a igreja normal dentro de mim. Que você saia assim, né? Porque se está dentro de você, vai se manifestar para fora. Há muitas coisas que nós já vimos que é o normal da igreja. E naquele encargo que está no meu coração, falei do enchimento do Espírito Santo, falei do revestimento do Espírito Santo, tanto o enchimento de dentro para fora, quanto de fora para dentro. Falamos também na pregação do Evangelho, que a igreja crescia, esse era o normal, e que somos chamados a isso, somos animados a isso, e precisamos da capacitação do Senhor para fazer isso. E hoje eu quero avançar em algumas coisas que eram corriqueiras ali na igreja no princípio, e eu creio que para nós isso pode se tornar normal também. É anormal nos nossos dias, talvez a nossa experiência, mas a vontade de Deus é que isso se torne normal para nós.
E um dos aspectos que é normal ali na igreja, no início dela, e que eu creio que é o coração do Senhor, é que a igreja, ela, por causa da capacitação do Espírito Santo, por causa do poder do Espírito Santo, ela vivia o sobrenatural de Deus. Naturalmente vivia o sobrenatural, ou o sobrenatural era natural. E às vezes, quando vemos o sobrenatural hoje, estão tão desacostumados, como o irmão deu testemunho aqui, né? O irmão foi curado de câncer lá, de próstata. Ok, beleza. É igual um irmão, né? Ele estava contando a experiência dele, orou com a irmã, e aquela senhora era surda. Eu não sei se dos dois ouvidos, mas ele orou e ela passou a ouvir naquele exato momento. E ele falou: você está ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo, sim. Ele olhou para ela: vem cá, você pula ou eu pulo? Deus faz uma obra tremenda e a pessoa, legal. Oh, meus irmãos, cada alegria do Espírito. Eu me lembro que eu estava no avião e comecei logo a evangelizar a senhora que estava do meu lado, né? E ela estava com a neta do seu lado. E a minha aproximação dela foi que: vem cá, você está com a dor no seu corpo, senhora? Ela: sim, eu tenho um problema muito sério no meu braço. O braço dela era travado assim. Mano, eu sou cristão, eu posso fazer uma oração para Deus te abençoar? Claro, orei. Rapidamente, uma oração relâmpago. Por favor, tente movimentar seu braço. Aí estou falando, ela começou a ficar alegre e tal. E a neta dela olhou e falei: você viu o que aconteceu com a sua avó aqui? Ela foi curada. Ah, bom. Ela era incrédula, mas aquela senhora vibrou. Mas às vezes é isso, as pessoas, elas veem o sobrenatural de Deus como se não fosse coisa maravilhosa. Mas eu quero que você comece a pensar na igreja normal, Deus fazendo as coisas e você se alegrando, você glorificando o Senhor. Naquele primeiro milagre que tem ali no livro de Atos, quando Pedro chega à porta, então ele diz, vocês conhecem a história, deixa eu simplificar rápido. Olha, não temos ouro nem prata, mas isso que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E ele levantou e aconteceu o quê? Saiu saltando. E o povo que era ainda não crente em Jesus Cristo, mas estava na lei ainda, o que aquele povo fez? Vocês se lembram lá? Me ajuda aí. O que o povo fez? Começaram aqui, ele saiu correndo, saltando, o povo começou a glorificar a Deus, por tamanha maravilha. E Pedro vai e prega em cima desse milagre, esse milagre como que abre a porta para o Evangelho. O milagre, o sobrenatural, ele não convence ninguém, é a palavra, é o Evangelho, mas ele abre o coração. Por isso é bom, chega a pessoa: posso orar por você? O que eu poderia orar por você, hein? Ore, isso já abre a porta para você. Mas começa ali com Pedro, né, naquele milagre maravilhoso, e muitas pessoas creem no Senhor por causa disso. Por quê? Não é por causa do milagre, irmãos, mas vendo aquele milagre, eles viram a atuação de Deus e abriram seus corações. Através dos sinais, Deus confirmava a palavra. Isso é normal, quando você sai para pregar, creia que Deus pode fazer. Os sinais vão o quê? Diga essa palavrinha importante: vão seguir. Mas para ele te seguir, você tem que ir à frente. Você tem que ir. Se você está parado, ele não vai te seguir. Mas quando você começa a andar, alguém segue o outro quando está indo na frente e a pessoa vem atrás. E os milagres são assim: você vai falando a palavra do Senhor, você vai na sua simplicidade, mas na sua fé, você vai visitar as pessoas, você vai orar com elas, e os sinais vão acompanhar. Você tem essa expectativa na sua vida? Tem mesmo? Vocês têm mesmo?
E vocês estão vendo os sinais? Se não estão vendo é porque não tem expectativa, irmãos. Vocês estão com desejo, é diferente. Mas hoje, agora, você pode criar uma expectativa. Senhor, a partir de hoje, nesse encontro, eu quero ver o teu sobrenatural. Eu quero pregar o evangelho com sinais e maravilhas. Pessoas serem libertas, pessoas serem curadas, pessoas serem transformadas. Tenham expectativa, irmão. Se a gente não tem expectativa, a expectativa é a porta aberta para que a fé se manifeste. A expectativa é você esperar no Senhor, crendo que Ele vai fazer aquilo que Ele falou que faria. E ali, o normal da igreja é que era natural isso. Vou ler um versículo para você, do Novo Testamento, e você vai me dizer onde está esse versículo. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Que livro do Novo Testamento está escrito isso? Lucas ali acertou. A gente poderia, sem saber, a gente achar que é nos evangelhos, relacionado a Jesus. Sim, é Jesus que está curando, mas através de quem? Da igreja, pelo poder do Espírito Santo. O normal lá, irmãos, eu acho tão maravilhoso isso. Naquela igreja lá, naquela assembleia, naquela cidade, eles levavam os enfermos lá, e não voltava ninguém doente. É tremendo isso, irmãos. Meu Deus, eu gostaria de ver isso. Você não gostaria de ver isso, não, irmão? E o que você está fazendo para ver isso? Você está orando? Você está jejuando? Você está clamando ao Senhor? Você está pedindo ao Senhor, Senhor, faça de novo, Senhor. Se você não faz, não vai acontecer. A igreja, ela tinha isto, irmãos, aquilo que Jesus falou antes da sua ascensão. Depois que ele ressuscitou, ele falou com seus discípulos, que esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ali estava acontecendo de fato essa palavra. Esta palavra estava acontecendo. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Senhor estava cooperando com eles. Quando você sair, você for visitar alguém, quando você estiver no seu dia a dia, e você for falar de Jesus para alguém, você dá testemunho, saiba, o Senhor vai cooperar com você. Creia nisso. Você não está sozinho. O Senhor está indo com você. Atos 4, 29 e 31 diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Os irmãos estavam sendo ameaçados de morte ali, mas eles reuniram para orar, para dizer: Senhor, nós queremos ter intrepidez. E o Senhor nos concede essa intrepidez. E quando nós estivermos também pregando com intrepidez, Ele disse: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi só no dia do Pentecostes, não. Depois houve um novo derramar. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Queridos, isso é o normal. Não tem sido o nosso normal, mas é o projeto de Deus para nós. Eu não estou querendo que você fique uma pessoa frustrada. Eu já orei, não aconteceu nada. Não, irmãos, insista, persista. Faça o que Deus mandou você fazer. E deixa nas mãos dEle.
Pegando um exemplo muito simples, você quer ver os enfermos curados, mas se você nunca orar por eles, eles nunca vão ser curados através da sua instrumentalidade. Vai orar, vai orar. Eu sempre que tenho oportunidade, eu oro com os enfermos. Todos são curados? Não, mas alguns são. Mas eu oro para que aqueles que não foram, que o Senhor me dê graça, que da próxima vez possa acontecer. É um exercício, estou em crescimento, estou, sabe, irmãos, buscando crescer no Senhor, ganhar mais confiança, que a minha fé, às vezes a minha fé, ela rompe com algumas coisas, não rompe com outras, mas eu quero que ela rompa. Eu me lembro, estávamos em Salvador, estava lá, o César estava com a gente lá, né? Foi algo tremendo que Deus fez ali, porque teve uma reunião, eu tive um desejo de orar com os enfermos, mas Deus me deu uma palavra de conhecimento para uma moça que estava com problema no pulso, e aí ela se manifestou, falei, quem está com problema no pulso assim, assado? Era uma moça. Aí tá bom, depois da reunião eu vou orar com você, para o Senhor te curar, o Senhor vai te curar. Mas aí, antes de terminar a reunião, me deu um desejo, eu falei, irmãos, eu queria orar com aqueles que estão enfermos, mas eu quero orar apenas com os que estão com dor no corpo agora. Não vou orar com outro tipo de enfermidade, só quem está com dor. Eu estou sentindo um desejo de fazer isso. Aí terminou a reunião, eu imaginei que ia vir umas 5 pessoas lá, né? Irmãos, tinha quase 100 pessoas lá pelo menos. Eram 500 pessoas que estavam na conferência, umas 100 pessoas. Mas em resumo, eu comecei a orar mais ou menos, sei lá, acho que era 12:30, fui até quase 15 para as 4, orando um por um, e Deus curando um após outro, um após outro, um após outro. Coluna, tornozelo, bursite, tudo, irmão. Foi maravilhoso. Mas eu estou querendo, olha só o que eu quero mostrar para vocês. Mas chegou uma senhora com seu filhinho na cadeira. E o filho dela tinha nascido com a paralisia cerebral. E a hora que eu cheguei, eu perguntei para ela, o que você quer que eu ore? Você é Jesus, né? Então, o cara está lá paralítico, olha o que você quer, né? Mas eu fiquei assim, orei, e ela, não, eu quero que meu filho ande. A minha fé não rompeu ali, irmãos. Eu vi quase 100 pessoas, Deus curando uma para as outras. Mas o meu nível de fé, sabe, eu senti, mas eu orei. Mas eu senti que o meu nível de fé não rompeu com aquela situação. Mas o que é que eu quero falar com você? Às vezes o seu nível de fé, ele pode não romper com a outra, mas ele já está rompendo com algumas. Comece, exercite. E na próxima você vai ter mais, sabe, confiança. Porque Deus já fez tudo em Cristo. Agora é a nossa situação, o meu exercício. Você precisa tomar essa consciência. Eu sou as mãos do Senhor na terra. Ou não? Nós vamos continuar a fazer o que Ele começou a ensinar. Isaac, olha para sua mão assim. Essa mão é a mão de Jesus lá em Niterói, irmão. As nossas mãos é a mão do Senhor, irmãos. Jesus vai continuar a fazer através da gente. A nossa boca, a nossa palavra é a pregação de Jesus. Ele está continuando a pregar, a falar de Jesus. O socorro que as pessoas precisam, o amor ao próximo, que o nosso irmão estava falando antes aqui, é Jesus. E quando nós estamos fazendo também as pessoas, estamos fazendo a Ele. Vinde benditos para o meu Pai, para o reino que vos tenho preparado. Porque quando estive, doente, me visitaste. Quando estive com sede, me deste de beber. Quando estive com fome, me deste de comer. Estive preso e me visitaste. Senhor, mas quando foi que vimos isso? Quando vocês fizeram desses pequeninos. Ao mesmo tempo que nós estamos fazendo, continuando aquilo que Jesus começou, Ele está fazendo através de nós, também estamos fazendo a Ele. Isso era o normal. Paulo vai dizer, olha, eu fui a vocês aí em Corinto, não em linguagem persuasiva de sabedoria, mas da demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, isso era normal. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, quando muitos dos nossos irmãos, eu não estou falando isso para degradar os irmãos, mas os irmãos vão dizer, olha,
Não existe mais isso hoje. Olha, não tem mais os dons do Espírito Santo, não tem derramar do Espírito Santo, não. Isso acabou, isso foi só lá no início. Nós estamos apagando o Espírito Santo. Que eu e você não entremos nessa, mas exercitemos a nossa fé. Atos 9:42, vai haver ali a ressurreição de Dorcas, e diz a palavra: isso se tornou conhecido por toda Jope. E olha o que aconteceu por ter coisas sobrenaturais. Muitos creram no Senhor. Não é porque ela foi ressuscitada, mas porque aquilo trouxe confirmação na palavra que os irmãos estavam pregando. Filipe sai de Jerusalém por causa da perseguição. Mas a perseguição veio, eles não saíram amedrontados, não saiu acovardado, ele saiu, claro, tem que fugir, né? Mas na fuga ele foi passando lá em Samaria, e quando ele passa para Samaria, milagres começam a acontecer, o sobrenatural de Deus se manifesta, e muitas pessoas creram no Senhor. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Ele saiu, irmãos, ele saiu anunciando Cristo, e quando ele saiu, o que foi seguindo ele? Foi seguir, a palavra de Deus se cumpriu. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Oh, irmãos, o sobrenatural de Deus é para os nossos dias. Deus não está com seu braço encolhido para que não possa abençoar e não possa operar. É claro, irmãos, tem coisas que nós não sabemos explicar. Nesse exato momento, eu e minha esposa temos orado por algumas pessoas que estão enfermas, e o nosso coração fica muito doído. Não sabemos explicar por que ainda o Senhor não levantou essas pessoas do leito de enfermidade, mas a nossa oração é de confiança que Deus pode fazer, e eu oro para que Ele faça. Há alguns mistérios nós não sabemos, mas o que é natural é que eu vá orar, que eu vá impor minhas mãos para os outros enfermos. O natural é que eu peço ao Senhor que os dons se manifestem na igreja, que os dons se manifestem na minha vida. Eu tenho orado, Senhor, eu quero me mover nos dons do Teu Espírito Santo, para abençoar as pessoas. O enchimento do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, que Paulo fala em Efésios 5,18, é aquele enchimento interno, interior, é o transbordar, você fica cheio do Espírito Santo. Isso é uma bênção para a sua vida. Mas quando você é cheio de fora para dentro, o revestimento, sabe para que é? Para abençoar o outro. É para bênção, para que você seja abençoado. Se eu sou revestido do Espírito Santo, é para que o outro seja abençoado. E como? Abençoado através dos dons. Dons de cura, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra profética, operações de milagres. O Espírito Santo sobre nós é para abençoar os outros. O Espírito Santo em nós, transbordando, vai nos edificar, vai produzir o fruto do Espírito, mas o Espírito sobre nós é para abençoar o outro. Qual que você quer ficar? Eu quero os dois. Eu não quero só um não, irmãos. O problema é que às vezes nós não temos nenhum dos dois, mas eu quero os dois, irmãos. Eu quero transbordar, mas eu quero ser revestido. Eu quero ser edificado, eu quero ter o caráter de Cristo, mas eu quero abençoar as pessoas, eu quero me mover nos dons do Espírito Santo. Queridos irmãos, às vezes nós estamos em situações tão terríveis, que nós não sabemos o que fazer, mas então o dom de palavra de sabedoria se manifesta, e Deus traz uma solução maravilhosa. Quantas vezes veio palavra de sabedoria? Não sabíamos o que fazer, mas veio uma palavra de sabedoria, e tudo parece que ficou claro, resolvido. É algo sobrenatural. Este é o normal
da igreja, que nós precisamos voltar. Senhor, eu preciso andar neste normal. Senhor, o meu coração vai estar cheio da normalidade da igreja. Eu quero que essa normalidade se manifeste exteriormente. Há tantas coisas que são normais lá, que às vezes nós não praticamos. Mas eu quero chamar a atenção de você para esses pontos que eu tenho falado. E não só o sobrenatural. Qual era a rotina agora da igreja? Queria falar agora da rotina. O sobrenatural não significa que todo momento, todo dia vai ter isso, mas vai ter normalmente. Mas tem uma coisa que precisa ser rotina diária da igreja. E você já sabe qual é. Atos 2, 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que mais? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E não só dos apóstolos, depois a gente viu que os outros, né? Estevão, Filipe, Ananias e vários outros. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma das coisas que é muito normal na igreja, e principalmente no avivamento, se você ler sobre os avivamentos na história da igreja, uma coisa vai ficar muito notória no povo de Deus, e aqui é um desafio para nós. Talvez não para todos, mas talvez para muitos possa ser um desafio. Uma marca da igreja normal, que está cheia do Espírito Santo e avivada, sabe qual é? Uma palavrinha: generosidade. Generosidade. O que eles fizeram aqui? Eles venderam as suas propriedades, bens. Há muita discussão se isso aqui foi certo que eles fizeram. Isso não é o nosso modelo, mas o coração deles estava correto, que era de generosidade. Você vai ver isso no Novo Testamento. Uma marca da igreja, da sua normalidade, é a generosidade. Eu me lembro do irmão chamado David Wilkerson. É um irmão que Deus usou muito no ministério com jovens, inclusive, lá em Nova York. Irmão muito usado pelo Senhor, mas ele disse que um dia foi pregar em Porto Rico, uma comunidade extremamente pobre. Mas Deus o desafiou ali e ele teve que atender o que o Senhor pediu para falar para aqueles irmãos extremamente pobres. Ele falou sobre generosidade. Queridos irmãos, qual é a promessa de Deus para uma pessoa generosa? Alguém se lembra de alguma promessa de Deus para alguém generoso? Fala alto, Lucas. Ô Lucas, fale alto, Lucas. A alma generosa prosperará. Provérbios 11. A alma generosa prosperará. Eu falei um tempo atrás com os irmãos, sobre essa questão, A alma generosa prosperará, irmãos. A alma generosa, um copo de água que alguém der para alguém, vai ser recompensado, não é isso? Obrigado, meu irmão. Dai e dar-se-vos. Deixa eu falar um negócio para você. Pode parecer muito simplista e talvez você pode dizer: irmão Billy não sabe a minha situação. Você quer ser próspero no seu caminho, irmãos?
Eu não estou fazendo apologia à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é colocar o homem no centro e para você ser cada dia mais, sabe, usar de usura, você, ter no seu coração avareza. É para você, para você, para você. Não, a minha visão tem que ser do reino de Deus. Mas Deus prometeu prosperidade para os seus filhos. Agora, são promessas condicionais. Você tem que fazer a sua parte para que a promessa de Deus se cumpra. Você tem que misturar a sua fé na promessa de Deus para que ela tenha proveito para você. Essa palavra que foi citada, a alma generosa prosperará. Se você quer ser próspero, o que você precisa fazer? O que é misturar a sua fé nessa palavra? É você obedecer o que está falando. O que você tem que fazer para ser próspero? Ser generoso. Faça da sua vida o estilo de vida generoso. Generoso no seu tempo, na sua atenção, no seu dinheiro, quando você puder repartir, no seu serviço. Queridos irmãos, levem a sério isso. Quando a igreja cai sobre ela um avivamento, irmãos, isso é extremamente natural, que as pessoas se abram e são generosas. O contrário é ser o ter usura. Você quer realmente ver Deus agindo? Faça esse desafio a você. Paulo diz, se você semeia pouco, e ele está falando de oferta. E eu não estou falando aqui com apologia, graças ao meu Senhor, eu não tenho necessidade, eu sou resolvido financeiramente, não tenho necessidade de ficar falando para os irmãos darem, E graças a Deus, os irmãos aqui, entre nós, tudo feito com muita transparência, não tem essa de ficar dando dinheiro para os outros, Mas, irmãos, faça um teste. A igreja normal, a normalidade é que você abra o seu coração, seja generoso. Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Vieram pessoas que creram no Senhor que eram ladrões. E agora, o que ele vai fazer? Deixou de roubar. Mas um ladrão deixa de ser ladrão porque deixou de roubar? Não. Ele vai deixar de ser ladrão só quando ele parar de roubar e fizer algo agora, o contrário. Trabalhar com as próprias mãos. E Paulo diz, e ter com que acudir ao necessitado. Percebe? É muito lindo, eu não quero amplificar isso não, senão eu vou longe aqui, mas rapidamente. O Senhor Jesus, depois que aqueles discípulos ali, ele apareceu aos discípulos, e os discípulos tinham passado a noite toda e não pegaram peixe nenhum, vocês estão lembrados? E eles precisavam trabalhar, porque precisava levar o sustento para as famílias. Mas sabe o que Jesus fez? Me empresta o barco aí, me empresta seu barco. Ao invés de você trabalhar com ele agora, me empresta aí um pouquinho. O Senhor foi lá, falou às multidões, e depois o Senhor falou com eles, lance aí a rede à direita. Estão lembrados? Senhor, mas nós já lançamos a noite inteira, Senhor. Lança a direita, mas sob a tua palavra nós vamos lançar. O que aconteceu? Oi? Eles não conseguiam carregar. Aquele que dá ao pobre, diz lá Provérbios, empresta a Deus. Eu fui entender esse versículo quando eu vi essa situação de Pedro. Emprestou o barco para o Senhor, quando o Senhor devolveu. Irmãos, você está emprestando a sua casa para as reuniões, você convida, você hospeda alguém quando vem do Senhor, você dá carona para aqueles que precisam, você está emprestando, assim que vai vir abundância. A alma generosa prosperará. Queridos, eu poderia dar muitos exemplos da minha experiência, da minha família. Deus operando maravilhas conosco nessa área, porque, sabe, a gente está querendo buscar, sabe, o caminho da generosidade.
A gente ensinou desde cedo para os nossos filhos. Meu filho, às vezes, ele... Pai, como é que funciona isso, pai? Eu acabei de fazer isso e aconteceu tal coisa comigo. Aquele que retém mais do que é justo, seria-lhe em pura perda. Não retém. Generosidade era uma característica da igreja. Seja assim você. Comece a ser generoso. Eu só digo para vocês, quanto mais eu experimento generosidade, mais Deus multiplica. Porque essa é a promessa. Paulo diz, você semeia um pouco, recebe em pouco. Mas se você semeia muito, colhe muito. Estava se referindo à generosidade. Essa era uma característica, eles faziam isso. Mas uma rotina que era da vida deles. Isso era rotina, era o dia a dia. Isso era o dia a dia. E outro que sustentava toda essa normalidade da igreja, dessas coisas que nós já citamos, tantas coisas já foram ditas aqui, irmãos. Eu creio que o segredo está aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos irmãos, nós precisamos ter essa prática. Não podemos esquecer essas 4 coisas. Perseverar nelas, ser diligente nelas, não esquecer essas coisas, na sua vida individual, mas em igreja, em assembleia, junto com outros irmãos. A primeira aqui, que é base para mim, é isso, o ensino dos apóstolos. O que é isso? É a sã doutrina, é o ensino da palavra de Deus. Eu preciso do ensino da palavra de Deus, nós precisamos, a igreja precisa. Como é que a pessoa creu no Senhor, como é que ela vai se fundamentar na fé? Ela precisa ter o ensino. Deus vai levantar mestres entre os irmãos, vai levantar pastores, vai levantar aqueles que têm o encargo da palavra, vai levantar pais que possam cuidar dos filhos, e os mais novos precisam ouvir, precisam dar atenção. Queridos irmãos, eu tenho feito um esforço muito grande ultimamente, porque eu creio que Deus quer que eu faça isso. Eu tenho estudado um livro da Bíblia todo dia. Aliás, vou fazer uma propaganda aqui, um parêntese. Não precisa gravar não, eu. Tem um canal chamado Diz a Bíblia. Procure lá, todos os dias às 7 da manhã. Alguns aqui acompanham conosco. Eu estou estudando um livro da Bíblia. Agora nós estamos em Hebreus, verso a verso. E, irmãos, eu faço isso em primeiro lugar para o Senhor. Segundo, para os irmãos aqui do Rio, aos quais eu estou conectado. Mas poucos irmãos aqui no Rio estão lá acompanhando. Eu não estou dizendo que você tem que levantar às 7 da manhã para me acompanhar. Embora às 7 da manhã já está sol posto há muito tempo, né? O Senhor Jesus levantava alta madrugada para buscar o Senhor, né? Mas fica gravado lá, vai lá, ouve com a sua família. O irmão Pablo aqui, né? Todo sábado ele faz uma maratona nos 5 estudos da semana, de segunda a sexta. Ele pega os 2 filhinhos dele, e ele falou que ouve todo aquilo junto com as crianças, e as crianças estão lá aprendendo também. Mas o Senhor colocou no meu coração passar para o papel o que Ele já tem me ensinado. Por isso eu fiz o livro, os fundamentos, e aqui em primeiro lugar para atender os irmãos, e faço um esforço de trazer os livros e dar para cada família, Não despreze, irmãos, essas coisas, não é porque são minhas não, porque é Deus que está nos dando. O ensino da palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor no Antigo Testamento mesmo, Isaías 5,13. Portanto, o meu povo será levado cativo, por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor. Oséias 4,6, muito conhecido esse verso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que tremenda advertência aqui para aqueles que têm a responsabilidade do ministério da palavra. Mas olha, para todo o povo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Uma irmã veio compartilhar conosco a situação dela e falou da sua casa, do seu pai, que simplesmente desviou e apostatou da fé.
está seguindo coisas que é uma verdadeira mentira de Satanás, mas lá dentro dele ele crê convictamente que aquilo é de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É o que Paulo diz para Timóteo, que nos últimos dias alguns apostolariam da fé. Por quê? Por darem ouvidos a quê? A ensino de quem? Mas isso tem na igreja? Tem sim, irmãos. Por isso os irmãos precisam discernir os espíritos. Por isso os irmãos mais velhos no Senhor, os pais, eles cuidam. Os presbíteros têm que cuidar. A porta da casa de Deus, quem cuida são os presbíteros. Eles que devem dizer o que entra e o que não entra. Tem que estar vigilante lá. Atendei por vós e pelo rebanho pelo qual o Espírito Santo vos fez bispos para apacentar o rebanho de Deus. Eu sei que quando eu sair, Paulo está falando aos irmãos em Éfeso, quando eu sair vai vir lobos, e do próprio meio de vocês surgirão lobos. Não vamos ser ingênuos não, irmãos. Doutrina de demônios. E hoje está fácil, por quê? A internet tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins. E os irmãos ficam lá catando coisas. Aí começa a ouvir alguém que é mais eloquente, que tem uma boa argumentação. É isso mesmo. Queridos, tenham comunhão uns com os outros. Consulte uns aos outros. Consulte os mais maduros no Senhor e diga: irmão, eu ouvi isso, o que você acha disso? Faça isso. Não vá comendo qualquer coisa, porque doutrina de demônios. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, precisamos dos fundamentos. Eu escrevi aquele livro, irmãos, porque meu coração ficava sempre doído num aspecto. Eu vejo irmãos, viajo em algumas assembleias, os irmãos têm muitos anos, mas eles não sabem nem o significado dos fundamentos ainda, irmãos. O livro de Hebreus, o escritor está dizendo: olha, vocês, pelo tempo que passou, e devia ter passado uns 8 a 10 anos, vocês já deviam ser mestres, mas vocês estão precisando que alguém ensine de novo os princípios elementares. Mas às vezes os irmãos já passaram por 30 anos, nem sabem nada. Falha de quem? Dos irmãos? Talvez falha nossa, que ensinamos a palavra. Mas o meu desejo é que os irmãos, fiquem fortalecidos na fé, na palavra, no fundamento. A irmã teve uma visão do fundamento, né? Está cravando aqui uma estaca de ouro, não é firme aqui. Nós precisamos, é a palavra do Senhor. O ouro fala de divindade, é daquilo que é de Deus. Nós precisamos, irmãos. Não despreze. Faça um propósito aí esse ano. Alguns já aceitaram ganhar uma pessoa para Jesus. Vão orar para isso, certo? E não vão ficar só orando não. Você vai sair e vai falar toda oportunidade, a tempo e fora de tempo. Você poderia também aceitar o desafio. Ler a Bíblia. É tão básico isso, mas o ensino da palavra você precisa da palavra do Senhor. Você aceita esse desafio aí de ler a Bíblia esse ano? Olha, a Bíblia sim. Talvez você não precisa ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, porque se você já leu, eu nem vou você levantar a mão não, né? Mas você já leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? Se não tiver feito isso ainda, você tem que fazer. Porque a palavra, você tem que valorizar o que Deus te deu. Leia a Bíblia de capa a capa. Ou da primeira página do celular à última, né? Não sei nem digital, agora estamos lendo muito digital, né? No papel mais. Mas leia a palavra do Senhor. Tem aquela programação, se você lê 3 capítulos durante a semana, e 4 no sábado e 4 no domingo, você terá lido a Bíblia toda em um ano. Já passamos aí 1 mês e 13 dias. Mas você pode alcançar isso aí. Faça esse desafio, irmãos. Senhor, me dê graça para ler a palavra do Senhor toda esse ano. Se você já leu, mas fique então em outros livros, mas leia. Leia, os jovens, leiam toda a Bíblia. Leia pelo menos o Novo Testamento todo, assim, olha, do início ao fim. Vai fazendo um depósito em vocês. Queridos irmãos, o Espírito Santo trabalha em nós, fala conosco. Como? Pela palavra dele.
Eu me lembro um dia, eu estava com muita chateação. Eu morava na cidade, em outra cidade, estava indo para o trabalho. Eu morava perto do trabalho, eu estava caminhando. Eu era jovem ainda, devia ter nem meus 30, né? Eu estava caminhando e muito chateado. E comecei a orar e tal. Mas sabe o que Deus me mostrou? Um verso que eu conhecia, estava na minha memória. Quando Jesus foi naquela figueira colher frutos, e o que tinha lá? Não tinha frutas, só tinha folhas. Agora é interessante que diz que não era tempo de frutos. Por que Jesus foi buscar fruto numa época que não era para dar fruto? Aquilo tocou meu coração e desarmei completamente. É no momento da crise que você precisa produzir frutos. É um momento que naturalmente não vai produzir frutos, mas o Senhor está querendo fruto. Você percebe? O Espírito Santo toma a palavra e aplica a você, mas você precisa ler. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas você aceita esse desafio de ler a Bíblia esse ano? Olha, gostei da mãe. Então levante a mão agora. Quem vai ler a Bíblia esse ano? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, dê graça para os meus irmãos, para cumprirem esse desejo do coração deles, de lerem a Tua palavra esse ano, Senhor. No nome de Jesus, e fale poderosamente com cada um. Amém. Ensino da palavra. Me perdi aqui, o tempo já voou, hein? Mas, vamos lá. Segundo aspecto, né, no ensino e agora na comunhão. O que é essa comunhão, irmãos? É claro que é uma comunhão horizontal, mas principalmente vertical. É a comunhão da igreja com o Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de quem? De seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O primeiro aspecto dessa perseverar na comunhão é na comunhão com Jesus Cristo. A igreja, o normal dela é ela ter comunhão com o Senhor. Senhor, nós queremos ouvir do Senhor. Senhor, nós queremos saber o que nós precisamos fazer. Senhor, nós temos o retiro, qual deve ser a palavra? Senhor, como é que deve ser feitas as atividades? Senhor, como nós devemos cuidar dos jovens? Senhor, como nós devemos disciplinar? Como nós devemos fazer isso e aquilo? Senhor, teremos comunhão com o Senhor. É Deus, o cabeça, dirigindo, o Senhor Jesus. Quando nós falamos em comunhão, a gente só pensa em vamos ter um churrasco. Mas é bom, o churrasco é bom. Mas a gente geralmente pensa só assim, né? Não, é porque temos essa comunhão. E aí ela vai se estender assim também. O que temos ouvido e o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Estamos comunhão uns com os outros. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Perseveravam nesta comunhão. Queridos irmãos, a comunhão com o Senhor é um lugar de luz, não de trevas. 1 João 1,7 é tão maravilhoso que diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o que vai acontecer? Mantemos comunhão uns com os outros. A primeira é a nossa comunhão com Deus, porque nós estamos na luz do Senhor, então a gente tem comunhão uns com os outros. Se nós não temos essa comunhão com o Senhor, não teremos essa comunhão uns com os outros. E eu acho tão interessante que esse verso diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, se eu mantenho comunhão com o Senhor e com os irmãos, o sangue de Jesus me purifica, porque é na luz que você vê a sua situação. Quando você vê a sua situação, você vai diante do Senhor. Isso não é para te condenar, né? Que você está na luz e está vendo que não está bom, e o Senhor é misericordioso, Ele é o nosso fiel e sumo sacerdote fiel e misericordioso, que se compadece de nós nas nossas fraquezas, e nós vamos a Ele e confessamos, e o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado.
Os irmãos, eles no início, eles estavam sempre juntos, né? Havia comunhão. Eles ainda estavam na transição, eles tinham crido no Senhor, estavam na nova aliança, mas tinha coisa da antiga aliança, que era o templo ainda. Eles iam lá no templo também para ter comunhão uns com os outros. Mas aquele templo lá não era a vontade de Deus, porque Deus chegou um momento que houve a destruição, porque aquilo passou. O templo somos nós, a igreja do Senhor. Mas o fato é que eles tinham uma comunhão grande, como nós estamos aqui, e também tinham de casa em casa. Nós precisamos dessas duas realidades: as reuniões gerais e as reuniões em cada lado, em cada assembleia. As duas coisas. Era muito maravilhosa, irmãos, essa comunhão que eles tinham, porque o Espírito Santo conduzia eles em todas essas coisas. Não foi uma coisa inventada por eles, foi um mover de dentro do Espírito Santo. Perseveravam no ensino da palavra. Persevere na palavra, persevere no ensino, persevere na sã doutrina, persevere no fundamento, se fortaleça. Coloque fundamento de fé na sua vida, para que tudo que vier depois, irmão, olha, se você tem os fundamentos na sua fé, pode vir qualquer coisa, não, isso não é de acordo com o fundamento. Primeiro fundamento é Cristo, nosso fundamento, e nós edificamos sobre Ele. Mas tem a sã doutrina, que também é um fundamento. Mas também comunhão, você e eu precisamos de comunhão com Deus, comunhão com nosso Pai Jesus Cristo. Quando nós fizermos isso e andarmos à luz, vamos ter comunhão uns com os outros. Partir do pão, outra realidade normal da igreja. Às vezes eu fico triste comigo mesmo, porque vejo na minha vida e também vejo às vezes na vida dos irmãos, que nós não damos o devido valor para a mesa do Senhor. Os irmãos, logo no início, o que começou a acontecer com eles? Eles estavam tão cheios, encharcados do Espírito Santo, que eles tinham a ceia quantas vezes por semana, irmãos? 7 dias, 7 vezes. Todos os dias eles queriam partir o pão, lembrar do Senhor, fazer isso em memória de mim. Queridos, a ceia não é um cerimonial, a ceia não é algo ritual, a ceia é uma realidade. Nós estamos lembrando do Senhor, há um valor espiritual na ceia do Senhor. Nos últimos anos eu tenho dado mais valor à ceia do Senhor do que eu dei no passado, e tenho entendido com mais realidade. Quando eu quero participar da ceia, eu sei que naquele pão, naquele pedaço de pão, eu não tenho como ter comunhão com os irmãos que estão lá em São Paulo, que estão lá na Alemanha, mas naquele pão eu declaro que eu sou um com todo o corpo de Cristo. Aquele pão que foi partido ali, ele representa o corpo de Jesus que foi partido. E eu me lembro de que o Senhor levou sobre si não só os nossos pecados, mas também as nossas enfermidades, as nossas dores. Quando eu tomo aquele pão, eu oro ao Senhor e digo: Senhor, aqui está o teu corpo. Eu me lembro do teu corpo ferido. E Senhor, eu incluo aqui o meu irmão que está lá no leito de enfermidade, para que as tuas chagas possam curá-lo. Oh, irmãos, não é um ritual, irmãos. Há uns 5 anos atrás, eu me lembro, numa reunião geral, eu estava falando sobre isso. E eu me lembro que estava ministrando a ceia e falei sobre isso. E naquele momento eu pedi que a pessoa que precisasse de saúde, que tomasse a ceia do Senhor nessa realidade. Alguns aqui sabem que uma irmã foi curada de câncer, não sabe? Você sabe, né, irmã? Fale alto aí, por favor, quem foi curado de câncer? Ouviram? A irmã Célia. Já tem uns 5 anos, né? Tenho testemunho de várias pessoas que são curadas quando participam da ceia do Senhor. Porque é uma realidade, irmãos.
Quando você toma o cálice, é o sangue, representa o sangue do Senhor Jesus, mas existe uma realidade ali. Quando você toma o sangue, você vai dizer: Senhor, assim como tu me perdoaste, eu quero perdoar todos aqueles que me ofenderam. E você participa com realidade. Senhor, aquela pessoa que me ofendeu, eu quero que o Senhor abençoe, que o Senhor use de misericórdia com ela, que a tua bênção a cubra, que ela conheça a ti, né, se ela não conhecer ainda. Mas Senhor, irmão, Senhor, que traga o arrependimento, mas eu o abençoo, eu sou um com ele, Senhor. Senhor, eu falo da eficácia do teu sangue sobre a minha família, sobre os meus filhos. Ó, queridos irmãos, a ceia não é um ritual. Não participe de qualquer forma. Os irmãos no princípio, eles valorizavam, tomavam todos os dias. Glórias a Deus. Espero que a gente não perca isso de vista. Perseveravam também nas orações. Perseverar nas orações, irmãos. A casa do Senhor tem que ser conhecida como uma casa de oração. Orar por todos, orar uns pelos outros e orar por todos. Paulo dá instruções a Timóteo de como ele deveria proceder na casa de Deus. E uma das instruções de Paulo para Timóteo é de que a igreja deveria orar por todos os homens, inclusive os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com todo respeito e piedade, que tenhamos um bom governo, né? Eu não vou orar pelo país. Tem irmãos que falam isso: não vou orar. Mas a palavra de Deus diz que a igreja precisa orar por aqueles que têm autoridade. Mas devemos orar uns pelos outros. Pedro estava aprisionado, e o que aconteceu com a igreja? Orou. Um irmão nosso está enfermo entre nós, o que a igreja precisa fazer? Orar por ele. Nós não podemos realmente nos acomodar, né, irmãos? Como a irmã deu testemunho aqui, às vezes a gente está vendo o sofrimento do outro e está tudo bem, não é comigo, né? Eu lembro quando era criança, era um dito lá em Minas, né? Pimenta no olho do outro é refresco, né? Não arde, né? Mas nós precisamos nos condoer. Intercessão, irmãos, é quando a gente se condói com o outro. Nós temos empatia. Aquilo é meu também, eu estou orando pela pessoa. Perseveravam na oração. Que tremendo é essa questão da oração, irmãos. A normalidade da igreja é essa: eles estavam juntos lá orando ao Senhor, e Deus mandou um anjo lá e liberou Pedro, né? Estavam juntos e oraram, e Deus fez tremer o lugar e encheu-os do Espírito Santo. Estavam juntos lá e estavam orando, ministrando ao Senhor com orações e jejuns, e Deus separou homens para serem apóstolos. Separou a Saulo e a Barnabé quando eles estavam em oração. Onde nós podemos começar essa prática de uma maneira mais forte? Na nossa própria casa, principalmente os que são casados, marido e mulher, pode ser, né? Um diante do Senhor orando, concordando. A palavra do Senhor Jesus disse: se dois dentre vós concordarem com respeito àquilo que pediram ao Senhor, será dado. Não é maravilhosa essa promessa? Nós vamos ter harmonia primeiro, né? Mas quando nós tivermos, isso vai acontecer. A vida da igreja tem que ser uma vida de oração. Esse é o normal. Queridos irmãos, a gente pode vir aqui falar tantas coisas bonitas, a gente sabe às vezes construir, até mesmo nós que pregamos então, né? Hoje está até muito fácil, né? Você quer fazer um sermão bonito? Você vai lá na inteligência artificial e manda ele fazer um sermão para você sobre tal assunto. Aí ele te dá lá um esboço. O chat GPT vai lá e faz um esboço. Mas tem vida isso? Nós podemos falar: que maravilha, perseverar no ensino. E podemos nem estar lá perseverando. Falamos aqui que temos que fazer. Não, irmão, eu preciso tomar o compromisso de fazer e praticar. Queridos irmãos, a normalidade, né? Ela tem que começar dentro de mim e extravasar. Você tem que ser esse instrumento de Deus. Eu preciso ser esse instrumento de Deus para
estar cheio daquilo que é a vontade de Deus, e extravasar e incendiar os outros. Que Deus nos use para incendiarmos uns aos outros nas coisas do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez por essa manhã, por esse tempo juntos, pelo testemunho que ouvimos, por aquilo que o Senhor falou a cada um aqui, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a praticarmos aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Queremos tomar pela fé, Senhor, misturar a nossa fé a essa palavra. E Senhor, nós oramos a Ti para que aqui no Rio de Janeiro, Senhor, sejamos um testemunho vibrante do Senhor. Sejamos um testemunho do amor do Senhor. Sejamos um testemunho do Senhor, do amor que há entre os irmãos, Senhor. Senhor, que sejamos um testemunho daqueles que levam as cargas uns dos outros. Um testemunho daqueles que intercedem, daqueles que lutam diante de Ti em oração uns pelos outros, Senhor. Ó Deus, dá-nos a graça de perseverarmos na sã doutrina, Senhor, no ensinamento da Tua palavra, na comunhão contigo e com os irmãos, no partir do pão, nas orações. Dá-nos essa graça, Senhor. E, Senhor, estenda as Tuas mãos, nós te pedimos. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Que seja normal cada um, Senhor, entre nós, ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos, Senhor, nos dê essa graça. No nome de Jesus. Amém, amém.